sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador Lemão da Jeová Rafá que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. João 10, 7, 8 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e irá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Por se tratar da primeira sessão do mês, ouviremos a execução do hino nacional. Podemos nos assentar, por favor. Esta presidência solicita ao nobre vereador primeiro secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique Tigrão. Presente, silêncio. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente.
Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Faride. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Esta presidência comunica a casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas: Relação de falecidos da semana de 30 de março a 5 de abril de 2015. Adelaide Cândido de Oliveira Silva. Adelermo Pansani. Amélia Spadini da Silva. Andréia Barbosa. Antônia Alair Oliveira Guerra. Antônio Carlos de Assis. Aparecida Cardoso Tomazini. Aparecida Ferreira dos Santos Arnosti. Aparecido Benedito Felipe. Arlindo Matavelli. Aurora G. Batistella. Catarina Bertanha Blumer. Clara Maria Lima Bill. Degene Maria de Jesus Gatti. Écio Ferreira Rosa. Elias Ribeiro. Joaquim Moreira Lopes. José Carlos Klinken. Júlio César Gazano. Laura Jordão dos Santos. Maria Aparecida Marcelino. Maria de Lourdes Dantas. Maria Faco Estradioto. Maria Francisca dos Reis Birger. Maria R. Leme. Mário Xavier de Souza. Nilson Roberto Gerato. Regis Goulart de Souza. Romilda Francisco da Silveira. Silvio Vicente Pedroso. Esta presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente, começando pelas matérias recebidas do senhor prefeito. Limeira, 1º de abril de 2015. Ofício 108/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nessa Prefeitura Municipal merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 161/15, 162/15, 146/15, 270/15. Certo do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Ricardo Luiz Matos Pedro, gerente de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha à secretaria. Ofício 057/2015, Limeira, 6 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que altera a Lei número 5.285, de 20 de março de 2014, e suas alterações, que autoriza o pagamento de hospedagem, aluguel ou ajuda financeira para custeio de moradia, alimentação e transporte dos profissionais do programa Mais Médicos, em consonância com a Lei Federal 12.871, de 22 de outubro de 2013,
Portaria número 23, de 1º de outubro de 2013. Portaria interministerial número 1369, MS/MEC, de 8 de julho de 2013. Portaria MS número 30, de 12 de fevereiro de 2014, da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões. Ofício número 55/2015, Limeira, 1º de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei que altera o dispositivo da Lei 3.548, de 27 de março de 2003, e suas alterações que dispõem sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Limeira e da outras. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões. Ofício 59/2015, Limeira, 6 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que cria cargos no quadro permanente de servidores efetivos do SAI. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões. Ofício número 54/2015, Limeira, 1º de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Da vereadora doutora Mayra Costa. Confirmada a presença da vereadora Mayra Costa em plenário. Projeto de Lei 62/2015 dispõe sobre a colocação de sinalização móvel nas proximidades dos pontos de táxi do município de Limeira e da outras providências. Autor: vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2015. Concede o título de cidadão limeirense ao excelentíssimo senhor Coronel Humberto Gouveia Filho. Autora: vereadora Érica Tanque.
Encaminhe-se às comissões. Limeira, 6 de abril de 2015. Emenda modificativa ao projeto de resolução número 14/2015. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. A mesa recebe a presente emenda e comunica aos vereadores que ela prejudica o item 5º da pauta. Encaminhe-se para a secretaria competente. Emenda modificativa 29/2015 ao projeto de resolução 15/2015. Modifica o parágrafo único do artigo 1º do projeto de resolução 15/2015. Autora, vereadora Lubogo. A presidência recebe a emenda modificativa número 29/2015 e encaminhe-se às comissões. Emenda modificativa 30/2015 ao projeto de resolução 15/2015. Modifica o artigo 2º do projeto de resolução 15/2015. Autora, vereadora Lubogo. Encaminhe-se. A presidência recebe a presente emenda número 30 e encaminha às comissões. Requerimento 327/2015. Requeiro, dentro das normas regimentais, após ser submetido ao plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, Paulo César Junqueira Radiche, para que, através do setor competente, informe essa casa e, em especial, a esse vereador o que segue. A Prefeitura Municipal de Limeira tem consciência que as obras do piscinão têm provocado afundamento de calçada, conforme reclamação de inúmeros moradores. 2. A Prefeitura Municipal de Limeira tem fiscalizado a obra e verificado se todos os passos da mesma têm seguido técnicas corretas na escavação e escoamento. 3. Como a fiscalização é feita e quem é o responsável pelos laudos? Justificativa. Conforme relatos de moradores, as obras do piscinão têm causado afundamento de calçadas e rachaduras nas casas do entorno da obra, motivo pelo qual requer as referidas informações. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 30 dias do mês de março do ano de 2015. Autor, vereador Dr. Júlio. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Esta presidência recebe o requerimento 327, assinado pelo vereador Dr. Júlio e também pelo vereador José Damix. Coloca em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador José Faridzani. Excelência, queria fazer um requerimento para que o vereador Lebão, primeiro secretário, lesse apenas o número e o nome do autor do requerimento para agilidade dos trabalhos. Requerimento do vereador José Faridzani está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento do vereador José Faridzani e ao secretário para a leitura conforme a deliberação. Projeto de resolução 22/2015. Institui a Comissão de Assuntos Relevantes para discutir assuntos relacionados ao rompimento do contrato e a continuidade ou não dos prontos atendimentos no Jardim Aeroporto, Nossa Senhora das Dores e Parque Hipólito, da forma que estão no município de Limeira. Autor, vereador Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Júlio César dos Santos, Luiz Fernando Silveira. Projeto de resolução número 22. A mesa recebe o projeto e encaminha... Pela suspensão dos trabalhos por 1 minuto, excelência. Está suspenso o trabalho por 1 minuto. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da vereadora doutora Mayra Costa. Em relação a essa questão, estamos tratando sim, houveram algumas conversas junto ao secretário em relação a essa questão
Desde essa questão da dengue, com essa questão de mais um médico para a humanitária, toda essa discussão de contratos. Então, estamos conversando sim. Não sei do ponto de vista jurídico se, né, se pode ou não, em relação a tratar, abrir um outro tipo de comissão. Se puder, do ponto de vista jurídico, quanto Comissão da Saúde, não me oponho. Tudo bem, desde que a Comissão da Saúde seja chamada a participar. Tá? Muito obrigada. Essa presidência agradece a menção do vereador Ronei, a contribuição do vereador Ronei Costa Martins e auxiliada aqui pela Secretaria de Negócio Jurídico, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 116 do regimento, a presidência não recebe esse projeto porque já há uma comissão permanente trabalhando sobre o assunto. Uma questão de ordem ou discussão? Uma questão de ordem do vereador Jorge. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o que nós estamos propondo hoje é uma comissão de assuntos relevantes para tratar especificamente da renovação ou não do contrato da humanitária com a prefeitura com relação aos prontos atendimentos. A população tem aprovado esse serviço. Eu sei que a Comissão de Saúde, fiquei sabendo agora que a Comissão de Saúde está tratando desse assunto, mas nós queremos, e eu gostaria que o presidente revesse essa posição, porque a população tem que ser ouvida. A Comissão de Saúde está tratando desse assunto, fiquei sabendo agora disso. Mas toda a população, nós temos que fazer aqui uma audiência pública, convidar a população, especialmente as populações, as pessoas que moram aos arredores desse bairro, desses pronto atendimentos. Não estou dizendo aqui se é ruim, se é bom, se continua ou não continua. Estou dizendo que precisamos ouvir sim a população. Então, a Comissão de Assuntos Relevantes, ela tem essa especificidade, ela tem essa peculiaridade de fazer audiência pública, de ouvir a população. A comissão permanente tem também, só que a comissão permanente tem que dar parecer nos projetos. A atribuição principal da comissão permanente é examinar os projetos, examinar os assuntos que passam pela Câmara Municipal. Agora, esse assunto é de extrema gravidade na nossa cidade. Nós podemos ter uma alteração aí no sistema de atendimento dos PAs, sem que a população possa ser ouvida. Então, gostaria que o presidente, com cautela, pudesse rever essa decisão, no sentido de que possamos, sim, implementar uma comissão específica para tratar da renovação ou não do contrato com a humanitária. Os PAs estão funcionando de forma razoável, os postos de saúde que fecham às 5 horas da tarde encaminham as pessoas para os PAs. Então, eu acho que, antes de uma decisão da Prefeitura, precisaria ouvir toda a população. Então, gostaria, senhor presidente, com todo respeito às observações que foram apontadas anteriormente, que estudasse a possibilidade de rever essa situação. Nunca vi isso aqui na Câmara Municipal. Uma comissão de assuntos relevantes ser barrada pelo presidente só porque já vem sendo tratado nos assuntos. A questão da água, fizemos um encontro aqui, a comissão está tratando da água, das nascentes, a professora Érica fez uma comissão que foi aprovada aqui, está fazendo também um brilhante trabalho. Então, a nossa proposta de comissão é no sentido de somar, de atender a população, porque não podemos admitir, não podemos aceitar que as coisas sejam modificadas sem que a população seja ouvida. Pela ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Aloysio Andrade. Presidente Newton, eu entendo perfeitamente a questão do vereador Jorge, mas eu queria dizer que a vereadora Mayra e a Comissão de Saúde sempre deixou aberta a população a qualquer discussão para os vereadores, senão não tinha sentido ter uma comissão de saúde ou qualquer outra comissão, de qualquer tema, para que a gente viesse formar a comissão, né, nesse momento. Eu acho que a questão do hospital é o hospital e a questão dos PAs é algo que tange ao município, e o município tem como deliberar se tem condição de realmente tocar como deve ser tocado. Isso é uma questão do município, não é? Se o executivo tem condição, como está proposto, de dizer que realmente os PAs vai ser administrado pelo executivo, não vejo nenhum problema pela Secretaria de Saúde. Então, é uma questão que não dá para a gente ficar agora querendo obrigar com que o município fique, né, com os PAs 24 horas. 24 horas vai ser normal, nada vai mudar, isso está claro, né? Mas não dá para a gente ficar agora querendo tomar aquilo que é do executivo para o legislativo. Correto? Para isso foi eleito o cidadão Paulo e também, vereador Jorge, os demais. Como nós não estamos em discussão,
não é? A vereadora Mayra sempre cuidou, assim também como cuidei quando fui presidente dessa comissão de saúde, deixar aberta a população, como vem muitas pessoas aqui, discutir aqueles assuntos que eram da população. Muito obrigado. Nesse tema, eu acho que não tem necessidade. Senhor presidente, mais uma questão de ordem só. Eu sei que estou avançando do horário, mas a Comissão de Saúde trata desse e todos os assuntos de saúde da nossa cidade. Eu só desisto dessa comissão se os membros da Comissão de Saúde se comprometerem a realizar uma audiência pública com a população, com a humanitária e com a prefeitura, especialmente com a população, para tratar desse assunto. Porque nós estamos recebendo diariamente informações que não sei se é verdade ou não, então a gente fica complicado. Então gostaria, quem são os membros da Comissão de Saúde aqui? Eu. Essa presidência deliberará sobre os trabalhos Estou fazendo um requerimento no sentido de pedir para a Comissão de Saúde fazer uma audiência pública, convidando o povo. Sim, esta presidência deliberará sobre os assuntos do expediente e até que se termine o expediente, Vossa Senhoria pode procurar o jurídico da casa junto com os secretários para que a gente possa tomar uma posição. Tá certo? Para o andamento dos trabalhos, nós vamos prosseguir com a leitura dos requerimentos. Uma questão de ordem da vereadora e doutora Mayra. Só para explicar, Jorge, que em relação assim, o Luizinho participa da Comissão da Saúde, ele esteve numa comissão que nós discutíamos sobre isso, sobre essa questão dos contratos, que não caberia a gente, quanto legislativo, discutir contrato. O que a gente queria é que o serviço fosse mantido e desde que, se houvesse algum impedimento ou alguma quebra de serviço, ou um serviço não realizado, ou deixar de ser realizado, aí sim nós teríamos, como Comissão da Saúde, quanto vereadores, investigar e cobrar isso da Secretaria da Saúde. Então, que naquele momento, até antes dessa questão da Semana Santa, o que estava sendo discutido, porque a questão da humanitária com a Secretaria de Saúde era discussão de contratos, e em nenhum momento foi acertado com a gente que não iria fechar. Então, o serviço, em nenhum momento ele seria comprometido. Apenas o que estava sendo discutido seria a questão como isso seria feito na questão contratual. E aí sim, o secretário estava conversando com a dona Irene, com a administradora da humanitária, e nos passaria isso, e a gente, quanto vereador, a gente estava esperando essa resposta para a gente estar marcando uma reunião na humanitária. Isso o vereador Luizinho, ele está ciente disso, porque ele estava presente nessa discussão. Senhor presidente, só mais uma questão de ordem. Por favor. É coisa rápida. Eu sei da seriedade da Comissão de Saúde, da doutora Mayra, dos demais membros. Para mim não interessa se o secretário Luizinho vir aqui. Interessa é o povo vir aqui para ouvir a explicação. Não interessa o secretário vir aqui na sala do fundo, reunir com a comissão e os demais vereadores não ser convidados para essa reunião. O que interessa é chamar o povo para ouvir a opinião do povo. Só isso. Essa presidência comunica novamente, Vossa Excelência, que até o final do expediente nós deliberaremos sobre o assunto com o apoio da Secretaria de Negócios Jurídicos junto com a Secretaria, aliás, com a Comissão de Saúde, para deliberar sobre o assunto. Uma questão de ordem do vereador Luizinho. Presidente, senhor presidente, novo vereador público aqui presente, e realmente nós conversamos sobre esse assunto, Jorge Freitas. Nós precisamos realmente aprofundar mais nessa questão, porque, na realidade, ele vai continuar aberto 24 horas. O que nós queremos saber é a funcionabilidade, como vai ser, o que vai ser mudado. E essas questões aí, se vai ter alguma alteração no que está funcionando hoje, essa questão ainda realmente não foi discutida abertamente com a população. A gente ouve muita entrevista, fala aqui, fala ali, mas nós precisamos, eu até propus já para a presidente da comissão, a Mayra, para fazer essa audiência pública, realizar essa audiência pública, trazer a população aqui para a gente discutir. Porque você fala assim, não vai fechar, não vai fechar. Nós sabemos que vai fechar. O que nós queremos saber, na realidade, é como vai funcionar aberto. Né? Vai ficar aberto? Aberto, mas como vai funcionar? Então, essas questões que não foram bem esclarecidas, né? E também o presidente também vai verificar junto ao jurídico se há a possibilidade de... Eu não vejo problema nenhum. O importante é fazer o melhor em termos de saúde para a população de Limeira. Não pode ser por essa comissão permanente ou temporária. O importante é que as coisas se esclareçam para todos nós. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidência. Uma questão de ordem do vereador André Henrique. Boa noite a todos. Eu estou pedindo uma inversão de pauta, um requerimento de inversão de pauta 354, a questão do requerimento. Nós vamos apreciar o requerimento de Vossa Excelência neste momento. O requerimento está em discussão. A questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, eu peço registrar a minha presença. Estava num atendimento a um popular e tive que atender uma urgência, por isso cheguei atrasado. Muito obrigado, senhor presidente. Registrada a presença do vereador Dr. Júlio. Agora está em discussão o requerimento do vereador André Henrique Tigrão para a inversão de pauta. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento do vereador André Henrique Tigrão. Para leitura, o primeiro secretário, para a leitura do requerimento 354. Lei íntegra, fazer um favor, presidente. Requerimento 354/2015. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, no sentido que informe esse poder legislativo, especialmente esse vereador, o que segue. Qual a quantidade de pronto atendimento existente na cidade de Limeira? 2. Qual a quantidade de pessoas atendidas por estes pronto atendimentos? 3. Quanto custa mensalmente para o município manter estes pronto atendimentos? 4. A quantidade de pronto atendimentos são suficientes para atender a demanda da população? 5. Existe a possibilidade de fechamento de algum pronto atendimento? Se sim, qual ou quais os motivos para o fechamento da unidade de saúde? 6. Quais os locais que serão fechados? 7. Por qual motivo? Justificativa. Este requerimento se faz necessário para garantir saúde pública de qualidade a toda a população. A falta de médicos, pois as filas de espera para atendimento são visíveis, devido à intensa concentração de pessoas doentes com dificuldade em conseguir atendimento no SUS. Plenário Vitório Bortolão, aos 6 dias do mês de abril do ano de 2015. Vereador André Henrique Tigrão. Requerimento 354 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Projeto de Lei 65/2015. Modifica o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.828, de 22 de 11 de 2011, que dispõe sobre as condições e utilizações de caçambas estacionárias no município de Limeira e da outras providências. Autor, vereador Dr. Júlio. Projeto de lei número 65, encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei 66/2015, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos integrantes do Poder Executivo e dos proventos e pensões correspondentes no termo do inciso 10º do artigo 37, artigo 29 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Encaminhe-se às comissões. Projeto de resolução 21/2015. Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes para avaliar e tratar os distratos realizados nos programas habitacionais no município de Limeira, em face das famílias que sentiram-se prejudicadas. Autor, vereador Edivaldo Soares Antunes, o Dinho. A mesa recebe projeto de resolução número 21 e encaminha a ordem do dia. Projeto de resolução 23/2015, de autoria da mesa diretora,
dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal para a legislatura 2017-2020, nos termos da linha B do parágrafo 1º do artigo 209 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Limeira, o inciso 10º do artigo 37, a linha D do inciso 6º do artigo 29, inciso 2º do artigo 29A, todos da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Encaminhe-se às comissões. Projeto de Resolução 24/2015, autoria mesa diretora, dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo e dos proventos e pensões correspondentes nos termos do inciso 10º do artigo 37, artigo 29, 6º da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento 328/2015. Autor, vereador André Henrique Tigrão. Requerimento número 328 está em discussão. Para discutir, vereador André Henrique Tigrão. Esse requerimento, realmente, eu estava fazendo uma ouvidoria naquela região, no centro do Pinhal, é uma região um pouco carente sobre a segurança, e algumas população ali, alguns moradores chegaram até a minha pessoa. A questão se há possibilidade de ter mais, porque se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás tinha uma base da Guarda Municipal naquela região, e hoje foi até excedido um espaço ali, o terreno, a moradia ali, a população doou o terreno para a Guarda Municipal, que seja ali instalada uma base da Guarda com rádio, com que seja uma viatura de prontidão, principalmente no horário noturno. Questão que muitas casas estão sendo invadidas e não dá tempo de até chegar lá uma abordagem que seja, se ali naquela região, tendo uma base, é muito mais fácil, numa ocorrência, chegar alguns minutos, porque da região que seja da cidade de Limeira, no centro de Limeira, até chegar naquela região, vai demorar aí que seja aí de 30 a 40 minutos, no máximo aí 20 minutos num desespero para tentar salvar muitas vezes umas vidas ou uma abordagem com mais qualidade. Então essa é a preocupação desse nobre vereador, eu creio que de todos os vereadores, a questão da via rural que está um pouco abandonada nessa questão de segurança. Também fiz um requerimento da Ronda também, não só da base, mas como da Ronda, que o executivo olha com carinho mais essa região carente, principalmente eu tenho visto também as estradas, está precisando muito, algumas pontes também estão caindo, então a gente está nessa luta aí. A ponte, que seja, a estrada também se torna segurança, porque se precisa uma ambulância ir lá para fazer uma ocorrência, vai dificultar também. Uma viatura também para entrar numa via rural com péssima qualidade, com valetas, buraco, ponte caída, também vai dificultar a segurança naquela região. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem? Não. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Zé da Mix. Eu faria um requerimento para que inversão de pauta, que o requerimento 355 seja lido na sequência. Então, é uma inversão de leitura, né, de sequência de leitura. Está em discussão o requerimento do vereador José da Mix. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam.
Está aprovado por todos os vereadores. Então, ao primeiro secretário para leitura, conforme o pedido do vereador José D'Amix. Requerimento número 355/2015. Autor, vereador Zé D'Amix. Presidente, o pedido de inversão, o requerimento 355/2015 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao executivo, ao secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 329/2015. Autor, vereador André Henrique Tigrão. Requerimento 329 está em discussão. Algum vereador para discutir? Não havendo, encaminhe-se ao executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Wilson Cerqueira. Eu peço a inversão de pauta para que seja lido o requerimento 370. O pedido de inversão de pauta do vereador Wilson Cerqueira para a leitura do requerimento 370 de 2015 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai à votação. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Ao secretário para a leitura do requerimento. Requerimento número 370/2015. Autores, vereadores Wilson Nunes Cerqueira, Ronei Costa Martins, Aloysio Marinho de Andrade, Érica Monteiro Moraes. Requerimento 370 de 2015 está em discussão. Que seja lido na totalidade o requerimento, por favor. Ao secretário para leitura do requerimento 370 de 2015 na íntegra. Eu peço, só solicito aos nobres vereadores, quando for pedir já a inversão, que já faça a solicitação já da leitura na íntegra. Requerimento 370/2015. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal de Limeira, senhor Paulo César Jonqueira Radiche, para que remeta a esta casa, principalmente a este vereador, as seguintes informações. Há quanto tempo existe ligação de energia elétrica no Horto Florestal de Limeira, incluindo a área do aterro sanitário? Qual a previsão de ligação de energia elétrica no acampamento Elizabeth Teixeira nos próximos 90 dias? Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 6 dias do mês de abril do ano de 2015. Vereadores Wilson Nunes Cerqueira, Ronei Costa Martins, Aloysio Marinho de Andrade e Érica Monteiro Moraes. Justificativa. Este vereador, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, vem acompanhando os trabalhadores do Movimento Sem Terra, MST, do acampamento Elizabeth Teixeira, situado no Horto Florestal deste município há cerca de 8 anos. Trabalhadores que lavram a terra e colhem sua produção, já organizados através de uma cooperativa para fornecimento de alimentos para Ceprosom. Mesmo assim, continuam sem energia elétrica, apesar das inúmeras necessidades cotidianas. Apesar da falta da atenção necessária a essa comunidade rural, os arredores que se encontram na mesma área, que é de cunho público e de propriedade da União, já possuem iluminação. E o caso do aterro sanitário mas a área, que atende cerca de 100 famílias, ainda permanece na escuridão. Sensibilizado pela situação que se encontram esses trabalhadores e diante das constantes solicitações já realizadas por essa comunidade para que os setores competentes viabilizem a extensão da energia na área, motivou o presente requerimento. Plenário, vereador Vitório Bortolão, 6 dias do mês de abril do ano de 2015. Requerimento 370 de 2015 está em discussão. Algum vereador para discutir? O vereador Wilson Cerqueira está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, Elizabeth Teixeira é um assentamento que já está conosco aqui há 8 anos. Portanto, esses companheiros, essas famílias que lá residem, já passou da hora de eles terem garantido a energia elétrica.
Porque a energia hoje é uma questão de vida. Vocês imaginem uma família, uma casa sem energia elétrica nos dias de hoje. É muito complicado. E a bancada do Partido dos Trabalhadores tem lutado durante esses 8 anos junto a essas famílias no sentido de melhorar a qualidade de vida dessas famílias. E nós entendemos que a região toda já tem energia. Tem energia lá no Horto Florestal, tem energia perto do lixão. Então, deixar as famílias sem energia, na minha opinião, é negar a essas famílias melhores condições de vida. Então, essa bancada já vem lutando há muito tempo para que isso aconteça. E nós gostaríamos e queremos, e vamos fazer gestão para que o Executivo viabilize o mais rápido possível essa condição a essas famílias. Com certeza, eles produzirão muito mais, melhora a qualidade de vida naquele assentamento, porque o assentamento já é uma realidade. Então, essas famílias merecem ser olhadas com muito carinho, com muito cuidado, porque lá tem crianças, tem pessoas idosas, e não é possível aqui encostado na nossa cidade, encostado no Horto Florestal, onde já tem tantos outros equipamentos, tem energia e não tem justamente para as famílias. Então, esse requerimento é no sentido de fazer gestão a esse governo para que ele viabilize o mais rápido possível essa possibilidade. Discuta com a Eletro, discuta com quem for necessário, para que a gente tenha essa condição dada a essas famílias, porque isso é um direito, não é nenhum favor a todas as famílias do Sem Terra. Muito obrigado. Requerimento 370 de 2015 continua em discussão. Com a palavra o vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos que nos acompanham aqui, e saudação especial aos companheiros do assentamento Elizabeth Teixeira, vejo muitos aqui, alegria recebê-los. Saudação especial também aos atores de uma das vias sacras que for... Está vendo o Jerônimo ali, da via sacra do Parque da Cidade. Pois bem, saudação especial aos atores da via sacra que emocionou toda a cidade de Limeira no último dia 3 e 4. Com certeza o Farid fará menção a eles, né, Farid? Saudação especial também aos demais cidadãos que estão aqui, pelas mais variadas razões, e os cidadãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, no caso TV, Câmara e internet. Senhor presidente, Zé Eduardo Monteiro Júnior, nobres colegas, todos sabem da nossa predileção, da nossa inclinação política pela luta pela reforma agrária no nosso país. Nós entendemos, e é ponto pacífico, e não mudaremos de opinião, em hipótese alguma, nem sob tortura, de que, para que o país possa se desenvolver, há que se fazer uma reforma agrária estruturante no nosso país. Os países hoje de primeiro mundo todos fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos, por exemplo, que muitos gostam de citar, fez a sua reforma agrária a seu modo, é claro. Aquilo que nós vemos como nos filmes de Bang Bang, como o Far West, que significa na tradução para o português, para o oeste, foi uma modalidade de reforma agrária a modo Yankee, ao seu modo. Nós entendemos que é necessário que haja uma reforma agrária no nosso país. Portanto, é uma questão inegociável do Partido dos Trabalhadores e deste que vos fala. Aqui em Limeira, nós temos um assentamento de reforma agrária, o Elizabeth Teixeira, numa área da União, do governo federal, que foi ocupada irregularmente pela dona prefeitura e que, de alguma forma, os nossos cidadãos que merecem um espaço de terra para produzir o alimento que chega nas nossas mesas, vale a pena dizer, se o campo não planta, a cidade não janta. Se não tem gente na terra plantando, nós não vamos ter comida na nossa mesa dentro da cidade. Por mais que eu não tenha vocação para a terra, e não tenho, eu percebo que é necessário que tenha gente na terra plantando, para que nós possamos ter o que comer minimamente. Portanto, só por conta desse ponto de vista já é necessário que nós defendamos os nossos irmãos que optam pela vocação rural, por morar na terra,
por produzir o alimento que chega nas nossas mesas. Em Limeira nós temos 100 famílias assentadas no assentamento Elizabeth Teixeira, na região do Horto Florestal, da extinta Rede Ferroviária Federal, uma área federal, e cujas famílias estão lá há 8 anos, sem as menores condições de dignidade. Nós estamos lutando para que elas melhorem sua condição de vida aos poucos. Há um processo na justiça, o INCRA está querendo regularizar a área, tem uma polêmica entre a dona prefeitura e o INCRA, que precisa ser resolvido com urgência, e eu confesso, vereador Cerqueira, que a minha paciência já se esgotou com relação a esta questão. Nós já estamos há 2 anos da administração atual e nenhuma solução até o momento aconteceu para a regularização definitiva da área, mas, como estamos falando aqui da questão da energia elétrica, muitos argumentos aparecem com relação à energia elétrica. Ora, não pode colocar energia elétrica lá, vereador Júlio, porque a área está sob litígio. Ora, bolas, a área toda do horto está sob litígio, mas tem energia elétrica no estande de tiro, no cartódromo, no aeródromo, no Museu da Fruta e em outras tantas, hoje, na pista de motocross. Não que não deva ter, deve ter energia elétrica lá também. Ora, mas se pode colocar energia elétrica naquela área que também está sob litígio, os cidadãos que moram no assentamento Elizabeth Teixeira e que são cidadãos dignos, e vale a pena dizer, há aproximadamente 50 crianças no assentamento Elizabeth Teixeira. Portanto, é necessário que nós façamos a pressão que for e possamos gritar e chutar a canela de quem for para que nós possamos garantir um pouquinho de dignidade para esse povo. Já avançamos um pouco, já vão médico a cada 15 dias atender a população, as 100 famílias do assentamento, mas ainda é preciso que nós garantamos um tanto de dignidade para o povo do assentamento Elizabeth Teixeira. Eu me lembro, vereador Wilson, que certa vez, com o prefeito anterior, eu fui falar com o prefeito dizendo que era preciso mandar água potável para aquelas 100 famílias, vereador Júlio. Falando com o prefeito, falei, olha, senhor prefeito, precisa mandar água potável, tem lá uma criança recém-nascida de apenas 2 semanas, tem várias crianças, dentre as quais uma recém-nascida de apenas 2 semanas. O prefeito, o ex-prefeito, olhou para mim e disse, criança não precisa de água porque tem leite materno. Vejam a insensibilidade do prefeito anterior. O que nós queremos, e essa situação é inadmissível, eu lembro que na época eu disse para o prefeito, aos gritos, a criança vai tomar banho com leite materno? Aos gritos. De fato, naquela época nós conseguimos levar água para lá. Sabe como, vereadores? E os que moram no assentamento vão se lembrar. Sabe como que nós conseguimos levar água potável via caminhão-pipa lá para o assentamento? Via decisão judicial. Foi preciso a doutora Daniela Mi Murata Barrichello, por meio de um mandado de segurança, expedir uma decisão em caráter liminar para obrigar o prefeito a mandar água para aquelas pessoas. Vejam, o Código de Genebra, que é um código internacional que rege os crimes de guerra, determina que mesmo para o seu inimigo político você não negue água e comida. Seu inimigo político, se você prender um cara em situação de guerra, você não pode negar água por seu inimigo político. E o ex-prefeito, na época, negava água para o povo do assentamento. Mas nós conseguimos garantir água para o pessoal graças a uma liminar. Me parece, vereador, e eu não gostaria que isso acontecesse, que nós vamos ter que recorrer de novo a outras brigas, e sejam elas quais forem, e se forem necessárias, o faremos, para garantir agora energia elétrica para as pessoas. Vale a pena dizer que tem pessoas no assentamento que são diabéticos. E todos nós sabemos que insulina precisa estar acondicionada na geladeira. Como é que faz para acondicionar insulina num ambiente onde não há energia elétrica? É preciso garantirmos. É preciso garantirmos dignidade para a população, para o pessoal do assentamento. E mais, não é só energia elétrica. Nós precisamos garantir o assentamento efetivado para que as 100 famílias do assentamento Elizabeth Teixeira possam produzir alimento para o povo que mora na cidade. Eles já produzem, é verdade. E já andaram vendendo algumas coisas aqui na porta da Câmara. Inclusive eles já repassam para o Ceprosom. Maravilha. Alguns alimentos dos nossos assentados já são consumidos.
pelos cidadãos de Limeira. Mas com certeza a produção dos senhores vai aumentar exponencialmente, tão logo o assentamento seja regularizado pelo INCRA, em concordância, em consonância com a Prefeitura, e nós não mediremos esforços para garantir dignidade para os senhores. E desejamos que os senhores se fixem na terra. E mais, desejamos que se multipliquem. Por uma razão simples. Se nós hoje vivemos uma crise de segurança alimentar, ou seja, se hoje a cesta básica sobe no seu preço, é porque a relação oferta, demanda e procura está desequilibrada. É simples. Por que o preço do tomate sobe? Sobe porque diminui a oferta e aumenta a procura. Ora, se nós tivermos produção de alimento em abundância, o que acontecerá com o preço da cesta básica? Diminuirá, por óbvio. Ou seja, o êxodo rural, as pessoas saindo da terra e vindo para a cidade, só compromete o orçamento doméstico das pessoas que se fixam na cidade. Por razões óbvias, a cesta básica sobe na medida em que se reduz a produção de alimento. Por isso, eu tenho interesse, eu quero que o alimento abaixe, eu quero que a cesta básica abaixe. E para isso, nós da cidade, todos, devemos defender a reforma agrária. Devemos defender que os nossos cidadãos que optam por isso se fixem na terra, produzam o alimento, para que nós da cidade possamos ter um tantinho de tranquilidade. Eu não canso de citar o grito de guerra dos companheiros e companheiras do MST. Se o campo não planta, a cidade não janta. Força, coragem, estamos na luta. Um beijo no coração. Requerimento 370 de 2015 continua em discussão. Para discutir o requerimento, o vereador Aloysio de Andrade. Senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, pessoal que nos acompanha. Para o pessoal do Elizabeth Teixeira, quero dizer, como disse o vereador Ronei Martins, ele disse que está esgotando já a paciência. Eu, pelo contrário, a minha paciência agora que inicia. Eu acho que não há luta, sabe, sem as pessoas irem até o INCRA, não há luta se não for o SPU, como vocês foram junto comigo, eu fui junto com vocês, assim como o vereador Wilson, o vereador Ronei e outros vereadores, que entendem a importância da reforma agrária neste país. E por que não no estado de São Paulo, nós não exigir agora do SPU e também do INCRA. Hoje nós estamos com a moção aqui protocolada, para que os vereadores apreciem junto com nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, dizendo para o INCRA a importância de vocês serem vistos como cidadãos. Nós vemos como cidadão, mas o INCRA precisa de agilizar aquilo que eu disse para o Elton lá, e nós estamos, assim, ansiosos para que vocês tenham essa documentação em mãos, porque estão produzindo, vocês dependem dessa documentação em mãos, e nós estamos dizendo para o prefeito municipal que deve se esforçar para a gente instalar a energia elétrica para vocês, assim como instalar a água. E a água por caminhão-pipa não é o suficiente. E aí, essa luta nossa vai continuar até que se resolva, vocês estarem frequente a esta casa, a gente ir para São Paulo como fomos, vocês fazer o que fizeram para chamar a atenção do governador, quando vocês pararam aí em Anguera, dizendo que vocês precisavam de uma passarela, porque ali já morreu gente. Tem alguém que torce o nariz, não gosta, sabe, de falar de reforma agrária. Mas Deus não deixou a escritura, deixou a terra para todos trabalharem, para todos morarem, para todos produzirem. O porquê que poucos têm e muitos não têm? Alguma coisa está errada. Alguém grilou terra nesse país, e muito. E aí vocês estão na linha correta, trabalhando para que essa terra da União venha. Já tem um sinal do SPU que nós tivemos com o Walter há 4 semanas atrás, junto com vocês. Depois nós fomos ao INCRA, quando o Elton disse que vocês ficassem tranquilos, que eles viriam ver a terra produtiva e dar a documentação para vocês. É uma exigência dessa bancada e também daqueles que entendem a importância da reforma agrária neste país. Por isso que vocês devem continuar sempre unidos. Cada vez que vocês tiverem dificuldade, nos procure. Eu tenho ido lá almoçar com vocês, junto com o padre Gilmarco, junto com a irmã Angélica. Eles fazem o trabalho de pastor lá, assim como eu também faço. E também vejo o médico que lá está indo. Foi uma luta minha, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores.
dos vereadores, como a doutora Mária tem ciência disso, que também é da Comissão de Saúde, para que vocês tenham dignidade. E nós vamos continuar fazendo com que vocês brevemente tenham essa documentação em mãos. Nesse sentido, eu falo para vocês que essa moção hoje vai ser, com certeza, aprovada desta casa, para a gente pressionar mais uma vez o INCRA. É isso que eu tenho a dizer a vocês, continuem firmes. Muito obrigado. Esta presidência registra a presença do ex-vereador Piuí e também da secretária Gláucia aqui no plenário. Requerimento 370 ainda está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Um minuto, senador. É rapidinho também. Com a palavra o vereador André Henrique Tigrão. Meus parabéns, Wilson Cerqueira, pelo requerimento. Realmente faz 2 anos que eu estou cobrando do Executivo, aquela região do Saíra, que falta uma iluminação também digna, que está totalmente, você está por dentro também, vereador, a gente já conversamos sobre isso, e canalização de água também. Espero que o Executivo também, na hora que conseguir levar energia para o assentamento, que lembre também do Saíra. Requerimento número 370 ainda em discussão. Algum vereador? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Questão de ordem, senhor. Suspensão dos Eu trabalhos. já tinha pedido para o presidente. A questão de ordem prevalece sobre a suspensão. Desculpa, eu já tinha pedido. Senhor presidente, como nós já havíamos combinado, eu queria pedir a Vossa Excelência, se possível nesse momento, a suspensão de 10 minutos dos trabalhos para a inauguração da exposição dos 25 anos da Via Sacra, já que temos aqui vários componentes da edição desse ano, o diretor Jonas Nogel dessa edição, o diretor Carlos Jerônimo Vieira da primeira edição, a secretária de Cultura Gláucia Bilato, a diretora Mirna Cubi e também Janaína Luz da equipe da Secretaria. Antes de suspender os trabalhos, esta presidência informa ao vereador Jorge de Freitas, que fez o requerimento da Comissão de Assuntos Relevantes, que a Secretaria de Negócio Jurídico, em reunião, orienta esta presidência que não deve receber o requerimento por causa do parágrafo 9 do artigo 116 do Regimento Interno. Uma comissão de assuntos relevantes não pode investigar contratos do Executivo. O mecanismo seria outro, seria uma CPI. Caso Vossa Excelência queira entrar com o pedido de uma CPI, colha 7 assinaturas e traga até esta mesa diretora. Em contrapartida, esta presidência orienta a presidente da Comissão de Saúde que realize, caso haja consenso entre os membros da comissão, realize uma audiência pública para discutir esse assunto dentro dos próximos dias. Essa é a orientação da presidência. Esta sessão está suspensa por 10 minutos para que possamos participar da inauguração no hall de entrada Milton Ferrari. Todos estão convidados. A sessão Cândido Portinari é um dos maiores representantes da pintura brasileira. De família pobre do interior de... O expediente, partimos agora para as tribunas livres. Eu convido o vereador Dr. Júlio e também o vereador José Damix que traga até a tribuna o senhor Irineu Carlos do Prado, desembargador da OAB de Rio Claro. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. A partir desse momento, Vossa Senhoria tem 10 minutos para deliberar sobre o assunto que lhe traz a esta casa. Questão de ordem, Excelência. Uma questão de ordem do vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, só gostaria de registrar a presença do vereador Geraldo Voluntário da cidade de Rio Claro. Muito obrigado, senhor presidente. Registrada a presença do vereador Geraldo Voluntário, nosso amigo e vizinho aqui da cidade de Limeira. Tá, então, o senhor vereador Nilton César dos Santos, doutor Júlio César, em nome de quem saúdo não só os vereadores, como a população dessa progressista cidade.
O que me traz aqui é uma questão que diz respeito às nossas cidades, Rio Claro e Limeira. No final do ano passado, eu tomei conhecimento pela publicação no jornal Estado de São Paulo da existência de um projeto da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos de trazer um trem metropolitano da Água Branca, em São Paulo, até Americana, utilizando-se dos leitos das antigas Estradas de Ferro Santos Jundiaí e Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eu achei que elas têm um desaforo com relação a Rio Claro e indiretamente a Limeira, que esse trem não se estendesse até Rio Claro. Rio Claro tem uma tradição ferroviária muito grande, mais que centenária. A Estrada de Ferro foi a maior empregadora da cidade. Lá se construíram vagões, se reformaram vagões, se construíram carros de passageiro. E é difícil encontrar alguém em Rio Claro que não tenha algum vínculo com a Estrada de Ferro, seja de parentesco, seja de amizade, seja de vizinhança. Então, Rio Claro é uma cidade eminentemente ferroviária. E mais ainda, de Rio Claro a Limeira são apenas 50 quilômetros. Quer dizer, não é uma distância extraordinária que pudesse servir de obstáculo. E, de mais a mais, a extensão do trem metropolitano até Rio Claro beneficiaria Limeira e Corderópolis. E eu sou filho, neto, várias vezes sobrinho de ferroviário, né? E não podia me conformar com essa situação de Rio Claro ficar tranquilo diante desse projeto. E assim eu mandei expediente para o prefeito, para a vice-prefeita, para o presidente da Câmara, para a União dos Ferroviários Aposentados, para o Sindicato dos Ferroviários, para os jornais, para as rádios e para a Ordem dos Advogados, uma vez que eu, embora desembargador aposentado, também sou filiado, sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados. E doutora Rosa, para quem eu não canso de render as minhas homenagens, a presidente da subseção de Rio Claro, encampou a ideia. Ela entendeu que a Ordem dos Advogados, como grande defensora das causas de cidadania, não podia ficar indiferente a essa campanha. E acabou me passando uma tarefa que, conquanto custosa, me é muito honrosa. Eu fui encarregado, através de uma portaria da diretoria da subseção de Rio Claro, de coordenar os trabalhos visando que a linha de trens metropolitanos se estendesse até Rio Claro. E nós tivemos duas reuniões lá em Rio Claro. Uma para se decidir o que fazer. Então, nós decidimos por abaixo-assinados. Então, nós tivemos presença da sociedade de Rio Claro, lojas maçônicas, Rotary Club, clubes de serviço de modo geral, a Câmara Municipal esteve presente, prefeito, vice-prefeito, e numa segunda oportunidade tivemos o lançamento do abaixo-assinado. Nessa segunda oportunidade, nós tivemos a presença do vereador Júlio, né? Doutor Júlio, que se interessou também, uma vez que o trem só poderia chegar a Rio Claro passando por Limeira e Corderópolis, não teríamos outro caminho. E também a campanha lá em Rio Claro corre muito bem, nós estamos angariando muitas assinaturas. E eu fui convidado e compareci com muita alegria na subseção da Ordem dos Advogados aqui de Rio Claro, numa reunião convocada por doutor Osés, né, presidente, na qual compareceu o doutor Júlio, eu não sei se outros vereadores, mas também presidentes de sindicato e pessoas representativas da sociedade civil dessa progressista Limeira. E daí fui convidado para comparecer aqui para defender essa ideia. Nós lá de Rio Claro já estivemos com o secretário de Planejamento, doutor meu Deus.
Dr. Marcos Antônio Monteiro. E expunha lá, Dr. Marcos, que a situação do governo está difícil, que tem pouco dinheiro, etc. e tal. Mas veja bem, nós ponderamos, Dr. Marcos, se não estiver nos planos a extensão dos trilhos até Rio Claro, na hora que tiver dinheiro, isso ficará prejudicado. Disse ele, então, que ele via com muito bons olhos que a sociedade gritasse, que reclamasse, cobrasse do governo, que o governo vê com bons olhos e procura atender às reclamações da sociedade, o que me parece muito óbvio numa sociedade democrática. E ele achou, a opinião dele, ele via com bons olhos e acreditava que isso fosse possível, embora isso dependesse da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos e do secretário de Transportes Metropolitanos, com quem nós falaremos numa outra oportunidade, e até mesmo do governador. Nós ficamos muito entusiasmados e estamos colhendo as assinaturas na Rio Claro. Todos os advogados estão fazendo isso, a Associação Comercial, as lojas maçônicas, os clubes de serviço, enfim, o Sindicato do Comércio Varejista, outros sindicatos de trabalhadores também estão colhendo as assinaturas. E, na outra semana, nós vamos inaugurar, se é que é possível falar isso, um ponto, uma loja, inclusive, vazia do shopping de Rio Claro, para que nós façamos uma pequena exposição de material ferroviário do Museu Ferroviário Getúlio Greve, que existe lá em Rio Claro, ao par de coleta de assinaturas. De sorte que a minha posição aqui é de incentivar os amigos de Limeira para que também se dediquem a essa tarefa, né? Já mandei todo o material que nós tínhamos lá, evidentemente, o abaixo-assinado que será organizado pela Ordem dos Advogados, como foi lá em Rio Claro, haverá de ter outra redação, né? Mas, inclusive, os vereadores lá em Rio Claro estão colhendo assinaturas, né? E eu até brinco que não aceito de cada vereador menos que 5.000 assinaturas. E é claro que deve acontecer mais ou menos isso aqui em Limeira, né? Os senhores têm grande prestígio, e eu não tenho encontrado ninguém que seja contra essa ideia de trazer os trens de passageiros até as nossas cidades. Evidentemente, não será o trem da Companhia Paulista que nós conhecemos, com carro-restaurante, carro Puma, dormitório, etc. Isso, infelizmente, é coisa do passado. Mas quem sabe, no futuro, nós possamos ver isso. O trem metropolitano não será alguma coisa para a semana que vem. Mas se nós não pedirmos, não insistirmos, não teremos, né? E eu espero que, na hora que nós tivermos audiência com o governador, com esse secretário de Transportes Metropolitanos, nós de Rio Claro e os companheiros aqui de Limeira, possamos levar um mundo de assinaturas para que eles vejam que tanto Limeira como Rio Claro estão muito interessados que o trem metropolitano venha até aqui. Veja bem, o grande argumento da Secretaria era que as nossas estradas estarão saturadas nos próximos anos. Isso é uma verdade que todo mundo constata. Até uns 30 quilômetros de São Paulo é fácil de se chegar. Dali para frente, só Deus que sabe, né? E então, a programação fala em São Paulo, Americana, em 1h29. Ou seja, em menos de 2 horas, daqui de Limeira nós chegaremos até São Paulo. Isso é uma beleza. Na Água Branca tem metrô, então nós estaremos muito tranquilos. Então, é isso. A minha função aqui é avivar essa ideia que não encontrei ninguém contra. A única coisa que eu recebo é a brincadeira. Pô, mas será o trem da antiga Paulista? Não, esse daí já é coisa do passado. Nós teremos que nos contentar com esse trem metropolitano. Fico contente de estar aqui e, inclusive, por ter sido recebido numa ocasião em que os senhores estão inaugurando uma exposição de Via Sacra, né, em que se encenou a presença do mestre com a pecadora ao lado do poço, né? E é uma parte muito importante do Evangelho, e eu não estou aqui para falar isso, mas não posso deixar passar,
é justamente daquela passagem, se não me engano, e os que entendem mais poderão me contestar, mas de qualquer forma, se não nesse contexto, em outro, é muito importante aquilo que o mestre diz, que vá e não peque mais, não é isso? Vá e não peque mais. Como é bonito, né? Ou seja, o perdão existe para ser concedido e aproveitado. Muito obrigado aos senhores, e eu desejo sinceramente que o Todo-Poderoso permita que eu, mais os amigos aqui de Limeira, ainda viajemos no trem metropolitano. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Uma parte, um minuto para a vereadora Érica Tanque. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu estive conversando aqui com alguns vereadores aqui perto. Não nos chegou esse convite para que pudéssemos participar dessa reunião. Então, por isso, peço ao doutor desculpa, mas não chegou esse convite até a minha pessoa. Pois não. Antes de chamar... Pois não? Só justificando, é que isso ainda está em organização, por isso que não foi aberto ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Queria registrar a presença do ex-vereador José Carlos Rosler. Seja bem-vindo na Casa do Povo. Pela ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Dr. Raul Nilson. É só para registrar a minha presença e dizer consternado que venho do hospital de uma cirurgia de emergência de pacientes... 5 pacientes baleados num assalto em Iracemápolis, de grandes proporções, um tiroteio intenso dentro do banco, dos pacientes que eu vi, uma mulher grávida ferida na perna, outro ferido no abdômen, mais 3 muito graves na Santa Casa, e lamentar a respeito do fato e clamar a Deus que proteja-os e devolva-os com vida e sadios para os seus lares e para as suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência registra a presença do vereador Dr. Raul Nilson e se sensibiliza em nome de todos os vereadores com as vítimas. Esta presidência abriu um espaço de 5 minutos em conformidade com o presidente da Câmara de Rio Claro, e ele, não podendo comparecer, enviou uma carta de ofício e também o seu representante. Esta presidência, então, abrirá o espaço de 5 minutos para o senhor Geraldo Voluntário, que é vereador na cidade de Rio Claro. Seja bem-vindo, senhor. Sim, é o irmão do Farid. Então, houve um pedido especial do Farid junto de um telefonema do presidente. Senhor Geraldo, a partir desse momento, Vossa Excelência tem 5 minutos para deliberar sobre o assunto. Eu agradeço, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os nobres vereadores dessa casa. E para mim, representando não só a Câmara de Rio Claro, mas representando uma cidade, uma população, o qual Rio Claro, Limeira, Cordeirópolis e Santa Gertrudes, que a Americana já é contemplada e não faz parte do nosso parlamento regional, o qual muitos vereadores dessa casa, e eu faço parte também do parlamento regional. E já agradeço desde já ao doutor Júlio por esse convite e tá tendo a oportunidade de trazer seu doutor Irineu para estar falando do trem metropolitano de transporte para a nossa cidade. É uma busca que nós estamos tentando buscar junto com a população, um abaixo-assinado. O doutor Júlio deixou bem claro que foi feito um abaixo-assinado junto com a OB aqui em Limeira, e por isso que eu vim até a Câmara de Limeira para estar dando sequência, porque é um projeto superpartidário. Nós estamos buscando um objetivo para a população. Nós perdemos ao longo do tempo um transporte que fazia muito bem, não no saudosismo, mas sim, ele é mais econômico, ele é viável, hoje ele chega a São Paulo em vamos falar da minha cidade, em 2 horas e meias, e vamos por sem trânsito. E nós conseguiríamos amenizar o transporte de passageiros, mas ao mesmo tempo o transporte chegando em São Paulo com segurança. Presidente, eu nem vou usar os 5 minutos, eu só venho agradecer de estar usando essa oportunidade de estar aqui em Limeira, representando uma população. Rio Claro nós temos quase 200 mil habitantes, e eu sei que Limeira é maior, e a casa de vocês são maior do que a nossa. Se todos nós vereadores, independente da sua sigla partidária, buscarmos um bom resultado, e eu já estou em conversa junto com o parlamento, o qual o nosso presidente é de Iracemápolis,
do Parlamento Regional de Piracicaba, que na gestão passada foi o Dr. Ronei, que era o presidente do Parlamento Regional, e eu estou em contato com 22 cidades. Então, por isso que para mim, que vai ter a benfeitoria do trajeto do trem, e não, mas estão nos apoiando. Para ter uma ideia, presidente, nobres vereadores e a população aqui de Limeira. Até a Analândia, que não faz parte do trajeto do trem de passageiro, está nos apoiando. Todas as casas estão nos apoiando. Então, eu venho buscar, junto com os representantes dessa casa e com a população, de nós estarmos se unindo. Nós sabemos que não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para daqui 1 ano ou 2 anos. Não podemos enganar a população. Mas se nós não se movimentarmos, nós não podemos deixar de ter a oportunidade de estar trazendo esse benefício para a população, de estar tendo esse benefício de um transporte de passageiro para nós chegar no nosso destino com segurança, com qualidade e, acima de tudo, com preço acessível. E, acima de tudo, faz muito bem para o meio ambiente. Ela pode estar trazendo um benefício muito grande para o nosso meio ambiente. Então, presidente, só para encerrar, doutor Júlio, eu recebi do senhor a resposta do governador Geraldo Alckmin e do seu secretariado, e nós estamos já se preparando para daqui, assim que os abaixo-assinados estiverem prontos, nós vamos estar indo até São Paulo, como nós tivemos, o doutor Irineu comentou, que eu estive no Palácio do Bandeirantes, junto com o doutor secretário Marco Aurélio, e nós vamos estar indo agora diretamente com o secretário da CPTM, tá, de transportes, para ter um laudo. Mas eu volto a repetir, todas as informações que nós estamos absorvendo e, acima de tudo, que nós vamos estar passando para a população, que confie em cada legislador, não só dessa casa, de todas as casas de vereança, de todo o Estado, independente da resposta positiva ou negativa, com o maior prazer, não só nessa casa, eu voltarei e darei dando, ou os vereadores que são capacitados para estar dando essa informação, o nosso objetivo. Nós não podemos deixar de estar entrando numa licitação, pelo menos, de um projeto que vai buscar para o futuro de nós estarmos numa licitação. Presidente, nobres vereadores, eu agradeço de estar presente na casa de vocês e já agradeço desde já o apoio junto com esse projeto que vai fazer muito bem para toda a população do estado de São Paulo, onde vai tendo esse trajeto de trem. Muito obrigado por essa participação junto com vocês. Para comentar, durante 1 minuto, o vereador Ronei Costa Martins. Muito obrigado pela exceção, senhor presidente. Vereador Júlio, vereador Geraldo e o representante da OAB, me fugiu o nome. Doutor Irineu, há um comentário que eu não sei se foi abordado por vossas excelências, vereador Júlio, peço a atenção do senhor também, que eu acho que pode corroborar com esta salutar argumentação para este projeto importante para a nossa região. Há um erro no planejamento do governo do Estado em fazer o ponto final do trem regional em Americana. Qual é o erro? E que eu não sei se o governo do Estado pensou nisso. Americana não tem área de expansão. Americana está toda ocupada. Se houver o ponto final do trem regional em Americana, nós teremos um problema sério, porque nós temos na nossa região 1.200.000 habitantes, usuários em potencial do trem metropolitano, do trem regional. Significa dizer que o cidadão vai sair de Rio Claro com o seu carro, com o seu veículo, vai até Americana, estacionar o seu veículo em Americana para em Americana tomar o trem regional e ir a São Paulo. E Americana não tem espaço para um bolsão de estacionamento. O ponto final do trem regional, do trem proposto pelo governo do Estado, precisa necessariamente estar associado a um estacionamento, a um bolsão de estacionamento para, no mínimo, 20.000 veículos. No mínimo. E a Americana não tem área disponível para um bolsão de estacionamento, vereador Júlio. Eu não sei se o governo do Estado pensou nisso. Limeira tem, Rio Claro tem, e as outras cidades, certamente. Nós precisamos associar o ponto final do trem regional com a bolsão de estacionamento. É um argumento para vossas excelências levarem adiante. Eu estou junto nessa batalha, contem comigo. Muito obrigado. Presidente, obrigado pela exceção. E agora eu peço ao vereador Dr. Júlio e à vereadora Érica Tanque que conduza o senhor Guto Rodrigues até a tribuna de 5 minutos para deliberar sobre o assunto que ele traz a esta casa.
Senhor Guto Rodrigues, o senhor já está acostumado a usar a tribuna desta casa e, a partir desse momento, Vossa Senhoria tem 5 minutos para deliberar sobre o assunto que lhe traz a esta casa. Tudo bem. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao público presente, aos amigos que estão em casa. Primeiro, eu queria aproveitar, fazer uma correção ao nobre vereador Aloysio Andrade, quando ele se usou o termo tocar, para se dizer sobre a responsabilidade da prefeitura, após o dia 30 de abril, assumir os PAs da cidade. O termo tocar, a gente se usa quando algo não vai bem. Você vai dizendo, olha, vai tocando, vai empurrando com a barriga. E nós, na área da saúde, é essencial. Nós não precisamos do termo tocar, e sim de gestão de qualidade. Tá? Voltando ao assunto, eu gostaria de retratar novamente que há 3 semanas atrás eu estive aqui para usar essa tribuna. E hoje acabei tendo ciência do que a vereadora Lubogo, a doutora Mayra fazem parte da Comissão da Saúde aqui. Isso. A nobre vereadora sabe me dizer quantos atendimentos foram feitos nos PAs no mês de janeiro e fevereiro? Não? Doutora Mayra, poderia me informar? Também não tem conhecimento? Tá. Vocês poderiam me informar também quem hoje ocupa... Um minuto, por favor. O senhor não pode inquirir os vereadores, e sim deliberar sobre o assunto que lhe trouxe aqui. Sim, nem inquirir, nem tampouco se dirigir a ele. Sim. Isso é regimental. Sim. Então, eu queria que os amigos em casa que estão nos acompanhando, então soubessem do termo saúde que está sendo usado na cidade. Nós sabemos muito bem que a Prefeitura de Limeira, tá, ela não tem uma gestão de qualidade. Não tem. Se nós tivéssemos uma gestão de qualidade, nós não deixamos faltar produtos de limpeza, papel higiênico, que faltaram nas escolas, e os nobres vereadores sabem disso. Tá? Se nós tivéssemos uma gestão de qualidade, nós não teríamos os telefones da própria prefeitura cortados por falta de pagamento. Então, quando se fala de gestão de qualidade na área da saúde, é essencial para a população. Então, eu peço novamente aos vereadores, então, que fazem parte dessa comissão, que procurem se aprofundar nesse assunto, porque é de anuência de vocês o que vai ocorrer a partir do dia 30 de abril. Vocês todos aqui são responsáveis por essas mudanças. Indiretamente são responsáveis. Aí questiono a todos aqui, será que nós vamos conseguir ter uma gestão de qualidade igual ou superior ao que é feito hoje na área da saúde? Nós temos médicos suficiente para atender, já foi aberto concurso público, tá, para médicos, para atenderem nesses PAs. Então, eu questiono que é uma forma que, infelizmente, a Câmara Municipal não está sabendo do que está acontecendo. Eu perguntei a vários vereadores durante a semana, inclusive ao Jorge de Freitas, que nos tem dado um total apoio. Ele mesmo não tem conhecimento de que forma vai ser essa mudança, não tem conhecimento como vai funcionar esses PAs na gestão da prefeitura, tá? E isso acaba colocando o quê? A população em risco. Saúde pública, a gente não pode brincar, a gente não pode cortar custos da saúde pública. Saúde pública se investe, não se corta gastos. Igual eu presenciei essa semana a postagem de um comissionado da prefeitura num tom sarcástico, ele dizendo, olha, nós vamos cortar o contrato com a humanitária, mas nós vamos economizar R$1 milhão por mês. Aí eu pergunto aos nobres vereadores, existe um projeto de investimento nesse R$1 milhão que vai sobrar? Alguém sabe me informar se isso é real? Ninguém sabe. Então eu peço novamente aos vereadores, vamos debater sobre isso, que dia 30 de abril está chegando. Nós estamos diante de uma epidemia de dengue que ela não pode colocar a saúde em risco. Por quê? Se de repente essas mudanças não funcionarem, tá, a partir do dia 30, imagine o caos que nós vamos ter na área da saúde a partir do dia 1º de maio. É grave, é grave. Então, por favor, vamos ouvir, por favor.
Então, eu questiono a todos os vereadores sobre isso. Eu não estou aqui para fazer palanque, não estou aqui para procurar ibope, eu estou aqui para defender, porque eu também dependo da área da saúde. E acredito que todos aqui presentes dependem também. Tá? Então, eu peço aos nobres vereadores novamente, vamos entrar nesse debate, vamos abrir uma frente de discussão com a população. Pode concluir, por favor. E saber quais são os prejuízos, tá, que a população vai ter nisso aí. E outro questionamento, só para finalizar, que o meu tempo acabou, eu gostaria de saber se os nobres vereadores sabem quem que é o presidente do Conselho Municipal da Saúde na cidade. Eu gostaria, eu acredito que os nobres vereadores aqui não sabem quem é o presidente, mas o presidente é o próprio secretário da Saúde. Só um minutinho, por favor, gente. Conclua, por favor, seu Guto. O presidente é o próprio secretário da Saúde. Então, eu, no meu pensar, eu vejo que há conflitos de interesses. Como é que eu posso, tá, ser presidente de um Conselho Municipal da Saúde, onde eu fiscalizo eu mesmo? Então, a gente tem que analisar esses fatos. Eu agradeço, tá, o espaço. Tá? Muito obrigado, vereadores. Eu convido a todos para participarem da audiência pública que será realizada pela Comissão da Saúde. Aí todos poderão participar, indagar e terem as respostas necessárias. Agora, eu convido a vereadora Érica Tanque e o vereador José Damix, aliás, o vereador Aloysio Marinho de Andrade, que traga até a tribuna livre o senhor José Carlos Pereira, que irá discorrer sobre o assunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA. Por favor, vamos ouvir o senhor José Carlos Pereira. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Está suspenso os trabalhos, por favor. Pela ordem, presidente. Está suspenso. Nós vamos ouvir agora a tribuna livre do senhor José Carlos Pereira. Por favor. Está reaberta a sessão. Pode usar a tribuna. Fica à vontade por 5 minutos e todos vamos ouvir o que o senhor tem a dizer. Quero cumprimentar, excelentíssimo senhor presidente, os nobres senhores e senhoras vereadores e o pessoal presente nesta casa. Eu quero agradecer a vocês por unanimidade em apoiar deixa ler o nome, a moção que falava sobre a passarela, onde ali já caiu algumas vidas. Eu quero, em nome do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, agradecer esta casa por ter sensibilizado com esta necessidade, que ela não é partidária, mas ela sim é humanitária. Como todos os assuntos discorridos nesta casa, perante os dias que aqui eu tenho vindo, e é um direito de todos limeirenses como somos. Votamos para vossas excelências e temos o direito de fazer uso da tribuna e de pedir para que vocês cumpram o prometido quando foram candidato a vereadores. Eu poderia, por gentileza, continuar? Trabalho. Fica impossível. Os trabalhos estão suspensos. Eu gostaria de pedir um pouco de José. disciplina, de educação para os nobres e queridos amigos que se faz presente. A sessão está reaberta e o seu tempo está contando. Por favor, o plenário, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Na audiência pública, todos têm o direito de se manifestar. Mas aqui no plenário todos têm que contribuir para o andamento dos trabalhos. Por favor, está reaberta a sessão. Eu agradeço, excelentíssimo senhor presidente, a compreensão de todos. Também
eu entendo o calor da situação. E peço desculpas para aqueles que talvez não tenham entendido o meu pedido de fazer uso da palavra, porque eu necessito agradecer todos os cidadãos limeirenses, porque estamos há 8 anos ali no Horto. Nós somos assentados pelo INCRA na reforma agrária, temos documentos, somos reconhecidos. Nós vendemos para o governo federal no projeto PAA, Plano de Aquisição de Alimento. Estamos no 3º projeto, porém a dificuldade de produzir é imensa. Mas o poucos que conseguimos produzir é produto de qualidade. Não usamos herbicida, nada que possa contaminar os alimentos. E pessoas de baixa renda têm recebido esse alimento, estão no 3º projeto. E agora temos parceria com a Ciprosom. Existe um projeto a pedido meu, visitei a Conab, sou presidente de uma cooperativa, somos reconhecidos. Por isso vendemos para o governo federal. Não somos pessoas que não somos documentados. Somos todos cifrados, homologados pelo INCRA, somos 100 famílias. Então, o pessoal de Limeira está de parabéns por nos receber. Quando acontece alguma coisa, porque realmente nem Jesus Cristo agradou todo mundo, e alguns segundos atrás, ali houve uma apresentação. Mas nós vimos a humildade do Senhor Jesus quando perdoou a pecadora. Assim descrito como os nobres amigos, atores que ali fizeram aquele excelentíssimo trabalho. Então, meus amados e queridos, eu vim aqui para fazer um apelo a esta casa, aos nobres vereadores, porque não é questão partidária, mas sim humanitária. Somos seres humanos que estamos vivendo em condição muito horrível. Eu convido a todos vocês para nos visitar, para que esteja lá conosco, para que possa olhar a nossa situação. Quero também deixar aqui que nós acreditamos na lei constituída, e a Constituição Federal diz que toda a terra pública que não está sendo explorada é destinada à reforma agrária. Por isso nós estamos ali, para que seja cumprida a lei, para que seja cumprida a Constituição Federal. Não estamos entrando em área de seu ninguém, a área ali é pública. E antes de nós, o município já fazia, há não sei há quantos anos, uso da terra pública. Tivemos na Secretaria de Patrimônio da União, agradeço aos nobres vereadores. Por isso eu estou suplicando o apoio da casa, porque todos aqui são humanos. Estão destinando os seus horários, os seus dias de trabalho em favor da humanidade, em favor do cidadão e da cidadã limeirense. Eu parabenizo esta casa pelo bom trabalho executado. Não estou falando de partido, estou falando de trabalhos nobres, queridos vereadores. Então, nesse caso, eu quero pedir a vocês, para que seja solidário conosco nessa nova moção, que estamos enviando para o INCRA. O INCRA é muito moroso. O senhor pode concluir, por favor. Para que possam, de certa forma, nos ajudar, para que tenhamos pelo menos poço artesiano, energia elétrica e a condição melhor de vida. Eu agradeço a compreensão de todos e todas. Por alguns segundos se fizeram silêncio para que pudesse ouvir o meu apelo. E vai nos visitar. E se quiser comprar uma leitoa ou comprar alguma coisa, lá temos para vender. Muito obrigado a vocês. Sejam bem-vindos ao assentamento Elizabeth Teixeira. Está encerrado o expediente e o momento da tribuna, e essa presidência decreta o intervalo de 15 minutos e convida todos os vereadores para comparecerem à presidência para uma reunião rápida.